Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa pelo site ou então pelo nosso aplicativo. Mais uma vez, nós agradecemos sempre o seu carinho, a sua audiência. Que bom ter a sua companhia. Novembro é o Dia de Finados. A data tem como objetivo principal relembrar a memória dos entes queridos que já se foram e sempre causa muita comoção. Muitas pessoas, têm dificuldade em aceitar a partida de uma pessoa próxima. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga, doutora Débora Macedo, a qual vou ter o prazer de poder entrevistá-la. Doutora, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente. Opa, o prazer é todo nosso. Eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio e mais uma vez muito agradecido por esta oportunidade, tá, doutora? Muito obrigada. Então, doutora, para começar aqui, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, por que mesmo sabendo que um dia a vida termina, ainda sofremos com isso, doutora? A morte é uma eterna incógnita, né? Sim. Sempre foi, muito se fala de morte, muitas pessoas não gostam nem de falar do termo. Uhum. E vivenciar o luto, então, piorou. E, na verdade, é porque a nossa mente racional, ela até pode entender que a morte é a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer. Uhum. Mas a parte emocional, ela não consegue lidar, porque fica um vazio, um sentido de finitude que não é fácil de processar, não é muito fácil de processar. E o luto nos confronta com a própria mortalidade, o que gera desconforto, muitas vezes o medo do que vem pela frente, né? Sim. O medo daquilo que a gente não conhece, do desconhecido. Então é muito difícil. Sim. Ô, doutora, e o que podemos fazer, para poder superar essa dor? Que conselhos a senhora daria para quem perdeu um ente querido e ainda não aceitou essa perda? A primeira coisa é aceitar o sentimento. Enquanto a gente não aceita, isso não é só no luto, né? Isso é em qualquer tipo de situação. Uhum. Nós precisamos nos acolher. De tristeza, de raiva, de saudade. Sim. É uma mistura de sentimento. Então, se a gente não aceita, se nós não entramos em contato com esse sentimento, nós não temos como resolver, nós Sim. não temos como tratar. Uhum. Então, o luto, para cada pessoa, é um processo diferente, né? É único. Cada pessoa supera de uma forma, cada pessoa supera num tempo dela mesmo, mas o conselho primordial é aceitar os sentimentos, é acolher, é se acolher. Entendi. Agora, doutora, que outros problemas ou conflitos mentais a pessoa pode despertar a não aceitar a partida de alguém? Então, por isso que eu falo que sempre o primeiro conselho é a aceitação, porque quando ela não consegue aceitar, ela gera realmente impactos na saúde mental, como depressão, como ansiedade, e o luto vai complicando, porque é aquela questão de tem pessoas que não aceitam de tal forma que ela não desmancha o quarto de quem se foi, ela continua ainda revivendo todos os dias aquela mesma rotina que tinha com aquela pessoa. Então, Sim. Isso vai trazendo um transtorno emocional gigantesco. Ah, sim, com certeza. E a pessoa tem que... A gente sempre leva a palavra de Deus aqui, no decorrer da nossa programação. Sim. Quando a gente acaba recebendo uma mensagem de um ouvinte que perdeu o seu ente querido, um pai e tal... A gente sempre diz para colocar Deus em primeiro lugar para que Ele venha confortá-lo, ou confortá-la. Porque é um momento difícil, que a dor é muito grande. Principalmente, igual a senhora falou, quando a gente se apega então, vem convivendo ali com a pessoa há muitos anos, a dor não é fácil não, mas tem que orar a Deus e pedir Ele força para que Ele venha confortá-lo grandiosamente. Doutor, agora a quarta pergunta aqui, só para poder... falar aqui com os nossos ouvintes, a senhora como especial nessa área aí, da psicologia, como um especialista pode ajudar então a superar uma perda? Existe algum tipo de tratamento? Que tipo de práticas ou exercícios são sugeridos? Isso de repente ajuda, né? Sim, com certeza. Entender e validar a sua dor. Sim. Uma das práticas que a gente costuma passar é a escrita. A escrita terapêutica, a escrita, na verdade, ela é muito terapêutica. Uhum. Quando você
põe no papel tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, mas daquela forma assim, sem ponto, sem vírgula, sem nada, só vai escrevendo. É uma maneira de você ir tirando de dentro de você essa dor. Uma outra questão é o exercício físico, que não tem para ninguém, né? Hoje em dia o exercício ele está acima de tudo, né? Na nossa vida, em questão de saúde. Sim. Ele nos ajuda em todos os processos. E reformular os pensamentos, né? Então, assim, a terapia em si é fundamental. Mas como você disse anteriormente, a palavra de Deus, o conforto de Deus, Sim. ele é fundamental. Ele é fundamental para que você possa organizar esses pensamentos e aceitar esses sentimentos que eu havia falado anteriormente. Só para lembrar aqui os nossos ouvintes, né, que eu estou tendo o prazer de falar com a psicóloga, a doutora Débora Macedo, nome bonito, diga-se de passagem. Obrigada. Como superador de uma perda. Doutora, para fechar aqui o nosso relógio de entrevista, qual a importância então de reencontrar o prazer de viver mesmo sem aquela pessoa que partiu? A senhora já citou aí, né, sobre exercícios físicos e tal. Tem alguma outra resposta para a gente? Claro, a gente superar a dor é lembrar aquilo que a pessoa foi do teu lado. Sim. Qual é a história que você viveu com aquela pessoa? Quer dizer, tudo na nossa vida tem ciclos. Então, aqui, a gente sabe que as pessoas passam na nossa vida, entra ver a nossa memória, qual foi o propósito daquela pessoa enquanto estava do nosso lado. E aí a gente vai conseguir compreender qual é a necessidade que a gente tem que seguir, para onde nós devemos seguir, o que nós devemos dar continuidade. Então, são capítulos da nossa vida que se fecham, ciclos que se encerram, mas a nossa vida em si continua, né? Então, a gente precisa sempre estar buscando na memória qual é o propósito. É verdade. Na minha sugestão, né, na minha colocação, eu diria para levantar a cabeça, pelo menos a pessoa que estava ao seu lado aí, por mais que ela tenha sofrido com alguma enfermidade, né, diga de passagem, mas ela descansou nos braços do Pai. E também você descansou, porque às vezes a gente acaba não tendo totalmente o suporte a qual podemos ajudá-lo, né, doutora? Eu tive meu pai com um momento muito difícil de câncer de próstata. Ele teve um sofrimento muito grande. Eu dei o meu melhor para ele, mas chegou na hora que Deus falou assim, ó, vou arrebatá-lo. E eu tive que me conter, né, e enfim, pedir a ele muita força para poder passar essa dor. Então, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Na verdade, você, mesmo no sofrimento, existe muito aprendizado, né? Sim. Infelizmente, a gente fala, poxa, mas precisa sofrer para aprender? Não é, nem falo do seu pai, nem de quem realmente estava ali no leito da morte, mas Sim. de quem está ao lado. Então, o que você falou, eu dei o meu melhor, é isso que vai te confortar. É isso que vai fazer com que você siga em frente. Levantar a cabeça, seguir adiante, continuar a sua vida, não é fácil nos primeiros momentos. E um segredo, né, milenar é o tempo. Então, assim, a gente tem que respeitar o nosso tempo, tem que respeitar o nosso limite. Eu costumo dizer que a gente precisa ter o autoconhecimento para saber exatamente como fazer, porque muitas pessoas precisam de estar com a foto estampada ali na parede para lidar com o luto. Outras precisam entender, será que aquela foto está me fazendo bem? Eu tive até recentemente uma família que perdeu uma pessoa e eu tratei dessa família e eu cheguei nessa conclusão. A foto do pai ali estampada estava fazendo mal. Só que elas não conseguiam guardar a foto porque na cabeça delas pensavam, meu pai vai pensar que eu estou esquecendo dele. Se eu guardar essa foto, ele vai achar que eu não quero mais olhar para ele. Mas não é isso, porque na verdade a pessoa está viva dentro de você, nas suas memórias. Sim. E aí o fato delas guardarem a foto, não ter mais aquele contato visual diariamente, foi amenizando esse sofrimento. Então, assim, a saudade, ela vai permanecer, é perpétua. Mas o sofrimento, com certeza, diminuiu. Mas aí é cada um, né, Paulo, Roberto? É o que eu falo, cada um tem um jeito. Aí a gente precisa entender e respeitar o nosso jeito. Não, com certeza, eu concordo com a senhora. Eu confesso para a senhora que eu tinha vídeos, né, dele, momentos felizes que eu passei com ele, fotos, né, alguns amigos também que eu tive essa recepção. A gente deu um basta nisso. Opa, peraí, chega, não. Porque você vendo, pelo menos, eu sou um rapaz muito emotivo. Aí eu vendo, eu acabo sofrendo e falei, pô, ele não tá aqui e tal. Aí vem
vem um lado meio deprimente e você acaba ficando frustrado por ele não estar ali ao seu lado. Foi o que a senhora falou. A resposta que a senhora falou, olha, foi batata. Isso não serve só para mim, como para outras pessoas que estão nos ouvindo, né? Que isso serve até para a gente poder guardar ele nos momentos felizes o qual nós tivemos, mas não ter uma foto na memória, exato. Se você tem uma foto dele ali, um vídeo, você acaba ficando, né, com depressão cada vez maior. Ela vai crescendo cada vez mais. Sempre é bom dar um basta nisso. Doutora, foi um prazer falar com a senhora. Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que eu tive o prazer de falar com a doutora, que é psicóloga, né, doutora Débora Macedo, sobre superar a dor de uma perda às vésperas do dia de finados. Doutora, suas considerações finais, fica à vontade. Foi um prazer falar com a senhora, tá? Amei. O prazer é meu e, claro, sempre por conta dessa cidade maravilhosa, né? Eu sempre falo isso, eu tenho que falar, que eu amo esse lugar aí. Muito obrigada pela participação, pelo convite. E lembrando que eu atendo online, então eu estou em São Paulo, mas quem quiser falar comigo, quem quiser conversar comigo um pouco sobre isso ou outros assuntos, é só contatar no meu telefone, que é 11 99229 5635. Ok. E o meu arroba da clínica é Instituto Débora Cristina. Ok, vou seguir a senhora lá, tá ok? Muito obrigada, Paulo. Ok, obrigado a senhora. Boa semana, tá? Beijo na família, um beijo grande aqui em nome de toda a família Rádio Relógio e que a senhora continue sendo essa pessoa sempre especial, primeiramente para o nosso Deus e para todos nós aqui, tá? Obrigada. A recíproca é verdadeira. Com certeza. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau. Outro. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, querendo, né, ouvir, ou de repente, se já ouviu, não tem problema, essa entrevista estará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.